Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD Online neste domingo, nessa manhã tão maravilhosa que o Senhor nos deu. E antes de nós começarmos nossa aula, eu quero convidar você, antes de mais nada, a nos ajudar, sendo nosso parceiro de divulgação do nosso trabalho, amados. Como que você pode fazer isso? Primeiro, se você não é inscrito no nosso canal aqui do YouTube, se inscreve agora, participe com a gente. Se você ainda não curte nossa página e segue nossa página do Facebook, faça isso agora. Antes de mais nada, curta nossa página no Facebook, siga e se inscreve em nosso canal aqui no YouTube para que você possa ser notificado e receber cada vez mais os conteúdos. Não esquece que no YouTube, se você se inscrever, ativa as notificações, o sininho para que você possa ser inscrito aí e estar recebendo as notificações também. O que é importante depois disso? Comente debaixo desse vídeo que você está assistindo aqui no YouTube. Quantos mais comentários houverem e mais curtidas esse vídeo e essa aula tiver, o YouTube vai entender que esse conteúdo é válido para outras pessoas e vai indicar o nosso conteúdo. Então, amados, se você puder nos ajudar, faça isso. Comente, curta e, por último, compartilhe esse vídeo. Manda o vídeo para um amigo, para uma pessoa que você quer abençoar. Nós cremos que o tema de hoje é um tema que é por demais importante na nossa espiritualidade, na nossa fé. Eu quero convidar você, então, a participar com a gente nesta manhã desse tema que nós vamos colocar para você aí, reavaliando a prática da mordomia cristã. O que é importante nesse conceito de mordomia cristã? O que seria a mordomia cristã? O que é isso? Mordomia cristã é o manejo responsável dos recursos do reino de Deus que foram confiados a uma pessoa ou um grupo. Então, ou seja, quando nós falamos de mordomia cristã, nós estamos falando sobre esse manejo responsável dos recursos que são de Deus, que é confiado a pessoas ou a grupos de pessoas, né? No caso, nós entendemos o seguinte: quando nós falamos em recursos que nós compreendemos que nós temos dois tipos de recursos, né? Que Deus nos concede, que são as riquezas, questões financeiras, os nossos bens e a nossa influência, aquilo que nós temos a capacidade de influenciar outras pessoas. Nós compreendemos que isso vem de Deus para as nossas vidas e devem, ao longo da caminhada, passar por um processo do quê? De uma boa administração. Segundo, que esses recursos que nós temos em influência possam trazer benefício aos outros. E terceiro, que isso glorifique a Deus. Ou seja, os bens que Deus me dá, a influência que Deus concede a mim, ela deve ser bem administrada. Eu não posso gastar ou usar de forma irresponsável, porque é interessante que dentro da mordomia se compreende que o que Deus nos dá não é para mim, mas é para o próximo, para o outro, e assim o que eu faço com que as riquezas que Deus me dá ou a influência que Deus me concede deve ser para a própria glória dele. Ele me dá e a ele tudo que eu faço deve gerar glória a Deus, né? Interessante dessa caminhada, amados, nós lemos juntos o texto de o texto de 1 Crônicas, capítulo 29, versos 11 e 12, que diz o seguinte: preste bem atenção na leitura bíblica. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Perceba que o texto fala que o Senhor, ele tem poder, grandeza, honra, majestade. Tudo que existe pertence a ele, né? Ele domina sobre tudo, na mão há força e poder. E contigo está o quê? O engrandecer e a tudo dar força. Eu quero destacar aqui o centro desse texto que fala o seguinte: riquezas e glória vêm de ti. Então, amados, a expressão riqueza e glória tem a ver com isso, com os nossos recursos, nossos bens, nossas finanças. E glória tem a ver com a nossa influência. E o texto vai lembrar que tudo isso vem de Deus. Deus, ele é o dono de todas as coisas, mas ele concede isso a homens, a grupos,
para que estes possam ter uma boa administração, para que estes possam ajudar aqueles que precisam e, ao mesmo tempo, que todos os seus atos glorifiquem a Deus, que é o propósito principal da nossa vida como cristãos. Então, quando nós falamos em mordomia cristã, nós estamos tratando este tema. O tema de que tudo que nós temos, recursos financeiros, nossos bens, a influência que nós temos, é vindo da parte de Deus para as nossas vidas e tem o propósito de abençoar outras pessoas. O mesmo texto que nós estamos lendo aqui é uma oração do rei Davi, e durante os próximos versos, há um verso que ele fala assim, ó, nós devolvemos a ti, nós te damos das tuas próprias mãos, ou seja, aquilo que nós recebemos, nós entregamos para o Senhor. Então, caminhando um pouquinho mais por esse conceito, por que é necessário, ou por que a necessidade de tratar deste tema, ou deste princípio nesta manhã de domingo? Eu apontaria aqui duas coisas. Primeiro, vivemos uma cultura que nos motiva a pensar somente em nosso próprio interesse e benefício, né? Alinhado desde berço a pensar somente na gente, no que é bom para a gente, para aqueles que estão ao nosso redor, naquele ciclo micro da família ali, né? E não se preocupar muito com os outros, né? E interessante que, às vezes, até no ciclo da própria família, alguns se tornam tão egoístas que nem pensam no outro, pensam apenas em si, querem apenas para si algumas coisas. Prova disso, amados, a minha esposa trabalha na área do direito, né? E faz muito questão de herança, de inventário, quando vem o falecimento de alguns pais, né? E quanta briga existe no meio desse ramo por causa do dinheiro. O dinheiro, ele muda completamente as pessoas, né? Maquiavel afirmava que as pessoas se esquecem mais rápido da morte do pai do que o seu dinheiro. Então é interessante que realmente nós vivemos numa cultura, e isso tem que ser bem caracterizado nesta manhã, que nos incentiva a quê? A sermos egoístas. Uma segunda coisa que eu apontaria aqui é o seguinte: se faz necessário reavaliar nossa prática responsável do poder e influência que Deus colocou em nossas mãos. Ou seja, diante dessa cultura que cada vez mais está nos incentivando a pensar só em nós mesmos, nós precisamos reavaliar a nossa maneira de lidar com aquilo que Deus tem nos dado. Então, nesta manhã, eu quero convidar você a reavaliar a sua postura, a sua prática de mordomia cristã. Vamos ver que o texto que nós vamos estudar hoje, que é o texto de 2 Coríntios, capítulo 8, dos versos 1 ao verso 15, o que esse texto nos ensina a respeito de mordomia cristã e como nós devemos nos posicionar diante desse tema. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia e acompanhar comigo esta leitura. O texto diz o seguinte: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque, no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, também assim complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar, pela diligência de outros, a sinceridade do vosso amor. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, fez-se pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. E nisto dou minha opinião, pois a vós outros que desde o ano passado principiaste
não só a prática, mas também o querer. Convém isto, completai agora a obra começada, para que, assim como revelaste prontidão no querer, assim a leveis a termo segundo as vossas posses. Porque, se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Vamos entender um pouquinho, amados, do contexto do assunto tratado por Paulo. Qual é o contexto que o apóstolo Paulo está enfrentando quando ele escreve essa segunda carta à igreja de Corinto? Vamos ver juntos aqui. Primeiro, no governo do imperador romano Cláudio, houve um período de grande fome em todo o mundo. Esse fato profetizado por Ágabo. Quando você lê Atos capítulo 11, versos 27 e 28, você vê que essa grande fome que estava nos dias de Cláudio foi profetizado, foi previsto por Ágabo. Então você tem aqui um contexto de grande miséria acontecendo nesses dias. Outra coisa, nesse mesmo tempo, os judeus que moravam em Roma foram expulsos. Você vai ver isso em Atos 18, verso 2. E uma pobreza assoladora atingiu os cristãos da Judéia. Ao mesmo tempo que há uma fome, há também uma expulsão e uma grande pobreza vai acometer aqueles irmãos ali, cristãos da Judéia. Uma outra coisa, os discípulos de Cristo em Antioquia, conforme suas posses, enviaram socorro aos irmãos que moravam na Judéia por intermédio de Barnabé e Saulo. Você vai encontrar isso em Atos, capítulo 11, dos versos 29 até o verso 30. Lembrando que Antioquia é uma igreja que vai ser plantada, dar início ali em Atos capítulo 11, e eles depois vão estar ajudando os irmãos da Judéia também com suas posses. Quem vai levar isso? Paulo e Barnabé. Paulo, ao ser enviado aos gentios, assumiu o compromisso de não se esquecer dos pobres e que efetivamente esforçou-se para cumprir. Você vai encontrar isso em Gálatas capítulo 2, dos versos 9 ao verso 10. Paulo, assim que ele começa a ser um missionário que é enviado a outros povos, aos gentios, Paulo assume o compromisso de não esquecer daqueles irmãos que estavam ali passando por necessidade. E Paulo ele vai honrar isso, tá? Nós não temos tempo aqui de citar todos os textos, mas eu quero convidar você a anotar os textos e depois na sua Bíblia procurar e estudar com mais calma, tá ok? Eu vou estar disponibilizando os slides desse estudo para que você possa ver na sua casa depois e estar estudando um pouquinho mais a fundo, tá? Na descrição desse vídeo que você assiste agora vai ter o link para que você possa baixar gratuitamente os slides desse estudo, tá ok? Então Paulo, quando vai escrever sua segunda carta aos irmãos de Corinto, Paulo vai, em certo sentido, tocar sobre esse assunto. Paulo vai conversar com os irmãos de Corinto a respeito dessa ajuda. Paulo havia recebido ajudas da igreja da Ásia Menor, da Macedônia, igrejas da Grécia, e agora Paulo quer conversar com os irmãos de Corinto sobre essa assistência aos santos, sobre essa ajuda, sobre essa oferta, essa coleta que é dada para os irmãos da Judéia que estavam enfrentando grande período de miséria ali. Então Paulo, ele, de forma muito cirúrgica, ele conversa sobre esse tema com os irmãos de Corinto. E ele usa 3 caminhos assim para conversar com os irmãos. Eu quero tratar com vocês essa manhã esses 3 caminhos que o apóstolo Paulo ele vai usar nesse processo de ensino, nesse processo de tratar sobre isso. Primeiro, Paulo vai falar sobre o exemplo. Ele vai usar aqui o exemplo dos irmãos da Macedônia. Quando você lê o verso 1, ele fala: conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. E essa graça de Deus aqui, amados, não é a graça salvadora, mas é a reação
a salvação. Paulo entende que os irmãos da Macedônia ajudavam os irmãos da Judéia muito mais do que podiam, não porque eles eram obrigados ou simplesmente por uma troca. Paulo compreende claramente que a salvação, a compreensão da fé, do evangelho, do cristianismo como um todo, leva esses irmãos de forma espontânea a estar ajudando outras pessoas. Então, como que Paulo trabalha isso? Primeiro, Paulo fala da generosidade desses irmãos. Olha o que fala o verso 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Algumas coisas importantes do texto. Primeiro, o texto fala que eles fazem isso no meio de muita prova de tribulação, e aqui está falando do contexto. Essa região que Paulo está citando aqui foi uma região muito rica, mas no primeiro século da história aqui, eles passam por uma defasagem muito grande, e essas regiões vão manter-se profundamente agora em uma situação econômica muito escassa. Eles vão experimentar a pobreza, apesar de Filipos fazer parte dessa região, que era uma colônia de romanos, ainda assim a cidade enfrentava sérios problemas na área econômica. Então era uma região que teve muitas condições no passado, mas hoje, naquele contexto ali que Paulo está escrevendo, é uma região que está passando por muitas dificuldades, né? E era normal, quando nós olhamos uma região passando por isso, que essa região seja o alvo de ajuda, e não que eles ajudassem outras pessoas. Então Paulo fala que no meio de muita prova de tribulação, eles fizeram o quê? Eles manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Ou seja, eles manifestaram alegria, e naquela profunda pobreza que eles estavam vivendo, isso superabundou a generosidade deles. E aqui a palavra riqueza não tem a ver com uma questão de riqueza financeira, material, mas aqui a expressão fala de uma riqueza que é espiritual. Eles, mesmo passando por adversidades, por uma vida escassa, por uma vida de pobreza, né, que Paulo usa aqui, profunda pobreza para expressar o termo deles, diz que abundou na generosidade em ajudar. E aqui a palavra em destaque nesse texto é uma palavra grega chamada aplotes, que significa o quê? Unidade do corpo, coração uno e sinceridade solidária. Ou seja, mesmo nas dificuldades, esses irmãos tinham consciência do que era ser um, do que era viver esse corpo de Cristo, do que é poder cooperar com os seus irmãos, não por obrigação. Tem a ver com um coração unido num só propósito e uma sinceridade no fazer. Não é simplesmente fazer para tirar uma foto e ser admirado nas mídias sociais. Esses irmãos, de fato, eles, diante da dificuldade, compreenderam o que é ser cristãos e foram generosos naquilo que se dispuseram a fazer. Uma segunda coisa que Paulo vai elogiar, o exemplo desses irmãos é o quê? A espontaneidade. Olha só o que nós vemos no verso 3. Porque eles, testemunho Paulo falando, eu mesmo estou testemunhando isso. Porque Paulo havia realmente sido suprido por essa igreja, né? O texto fala, quando ele escreve aos Filipenses, que eles ajudaram muitas vezes, inclusive na prisão, né? Olha só, porque eles, testemunho na medida de suas posses, mesmo acima delas, se mostraram o quê? Voluntários, né? Interessante que essa palavra voluntários aqui, ela tem um destaque muito importante. Ninguém obrigou eles a fazer. Eles voluntariamente perceberam a necessidade e se dispuseram a ajudar. E aqui eu quero fazer um jogo de palavras para que você possa entender o que é ser uma pessoa voluntária, né? Por exemplo, quando nós falamos aqui, você precisa fazer. O que significa isso? É a expressão da lei. A lei nos obriga a fazer e nós temos que fazer, né? Por exemplo, nós temos que pagar o imposto, porque se a gente não pagar imposto ou não acertar a Receita Federal,
a gente pode sofrer um processo e até coisas piores ainda. Nós somos obrigados. A lei nos obriga a pagar os nossos impostos aí, a recolher o imposto de renda, porque se não obrigasse, ninguém ia fazer isso no nosso Brasil. Agora, por exemplo, você deve fazer. O que é isso? É uma questão da responsabilidade moral. Você não é obrigado, mas você vê que por causa da responsabilidade moral sua, você acaba fazendo, né? Porque pega mal não fazer isso, então, por uma questão moral, você faz. Mas quando assim, você quer fazer algo que você deseja fazer, significa o quê? Uma reação da graça. Quando Paulo está falando que eles se mostraram voluntários, Paulo não está aqui falando que eles foram obrigados, ou que eles tinham que fazer por uma questão moral, todo mundo estava ajudando, então eles tinham que ajudar. Paulo mostra que quando você quer fazer voluntariamente, significa que a graça de Deus tem atuado na sua vida. Eu me lembro aqui da palavra do presbítero Beto, né? Nós conversávamos um dia sobre a questão dos dízimos das ofertas. Por que algumas pessoas não ajudam? Por que algumas pessoas não se mostram voluntárias a ajudar a casa de Deus? Ele falou uma coisa assim que marcou muito a minha vida. Ele dizia assim, que dízimos e ofertas é uma questão da ação do Espírito Santo. A grande pergunta não é porque o indivíduo não ajuda, não é porque o indivíduo não coopera, mas porque ainda o Espírito Santo não tocou nessa pessoa para que ela possa ser uma pessoa que ajuda a casa e a obra de Deus. Uma pergunta muito pertinente num momento como esse, né? Então Paulo mostra que esses irmãos eram generosos e espontâneos naquilo que faziam. Uma outra coisa, ele mostra a maturidade desses irmãos. Olha o que fala o verso 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E é interessante você ver aqui, amados, porque algumas versões falam eles imploraram para participar disso. E aqui nós vemos o quê? Maturidade, pessoas que realmente amadureceram na fé e compreendem. Não é uma questão do que eu tenho para dar, mas é uma questão de quanto o meu coração entendeu o que Cristo fez também naquela cruz, o que significa fazer parte de uma família cristã. E aqui ele vai usar um destaque nessa palavra com muitos rogos aqui. Realmente eles pediram que participassem, né? E aqui ele vai usar 3 palavras importantes, que é graça, participarem e assistência. E aqui, para nós entendermos um pouquinho o que significa isso, nós precisamos entender as palavras que estão no original aqui. A primeira palavra que aparece como graça aqui é a palavra charis, que significa privilégio, ato de dar. Ou seja, eles queriam ter o privilégio de poder ajudar. Eles não queriam ficar de fora desse privilégio, é algo que é espontâneo, que realmente demonstra uma maturidade na vida desses irmãos. A segunda palavra que nós vemos aqui em participarem é a palavra koinonia, que significa unidade e mutualidade, ou seja, eles compreendem que participar dessa ajuda fazem com que eles realmente fazem com que eles sejam realmente enraigados nessa comunidade cristã, nessa koinonia, nessa mutualidade aqui. E a palavra assistência aqui vem da palavra diaconia, que significa ajudar o próximo no Senhor. Ou seja, eles de fato queriam participar, de fato queriam ajudar os irmãos que estavam ali. Assim, ele termina o exemplo dos irmãos da Macedônia falando sobre a conversão deles, porque o texto fala assim no verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. E aqui há uma sequência muito fácil de entender aqui. Esses irmãos fizeram isso não por causa dos homens, mas primeiro porque eles se deram a Deus. Primeiro, eles entregaram as suas vidas a Deus. Como consequência disso, eles servem a Deus. Aquele que entrega a vida a Deus serve a Deus. E como consequência disso, esses irmãos também estão cumprindo o quê? A vontade de Deus. Isso é um processo de conversão. Quem se converte, se entrega a Deus, entende que isso faz parte do serviço e cumpre a vontade de Deus na assistência dos santos. Então, Paulo, ele começa esse bate-papo com os irmãos de Corinto sobre mordomia, sobre essa ajuda, essa coleta aos santos, mostrando o exemplo das igrejas da Macedônia, que eram pessoas que estavam enfrentando miséria, pobreza também, dificuldades, mas mesmo assim foram generosos em dar, espontâneos em dar,
demonstraram maturidade e demonstraram que, de fato, eram convertidos a Deus e estavam próximos de Deus. Sobre isso, o comentarista Simon Kistemaker comenta o seguinte: quanto mais em comunhão com o Senhor, tanto mais os cristãos mostram seu amor um ao outro. Precisam tornar Jesus Cristo central em suas vidas, para que ele receba a honra, a glória e o louvor. Perceba que maravilhosa declaração aqui que Paulo vai usar para com esses irmãos. E assim, nós passamos então para o segundo exemplo que Paulo vai dar aqui, ou o segundo caminho que Paulo vai dar. Primeiro ele fala de um exemplo, citando os irmãos. Agora ele vai desafiar os irmãos de Corinto da seguinte maneira. Primeiro, ele diz assim no texto, recomendar a Tito como começou. Tito havia passado em outro período, recolhendo, porque você vai perceber ao longo da história, que esses irmãos já ajudavam em alguns momentos, mas pararam de ajudar a comunidade cristã, pararam de se importar com o outro. Então, Paulo está dizendo que Tito vai novamente passar e fazer esse trabalho, desafiando eles então algumas coisas. Primeiro, Paulo desafia o crescimento. Olha o que fala o verso 7. Como, porém, em tudo, manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco. Assim também abundeis nessa graça. Ou seja, Paulo, ele vai dizer que esses irmãos cresceram em várias áreas. Você vê nos dons ali, no conhecimento, na sabedoria, mas Paulo quer que esses irmãos cresçam também na área financeira, essa questão da mordomia, essa questão de realmente dar-se a si mesmo e ao Senhor e dar também a sua ajuda àqueles que precisam. Ou seja, Paulo está falando de um crescimento que gera equilíbrio aqui, amados. Por quê? Não adianta a ideia de Paulo não adianta você ser conhecedor dos dons, ter muita ciência, muita espiritualidade, se nessa área você é falho. A vida cristã deve ser um todo, completo. Então Paulo desafia os irmãos aqui então ao crescimento. Uma segunda coisa que Paulo desafia os irmãos é o quê? A fazer isso em amor. Olha o que fala o verso 8. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando aqui é que, como apóstolo, ele poderia obrigar os irmãos a fazer. Tanto que ele destaca a palavra aqui, forma de mandamento. Paulo não está obrigando as pessoas a fazerem isso, mas está incentivando a terem, olha, destaque, a sinceridade do vosso amor. Paulo quer que eles façam isso aos irmãos, não porque são obrigados a fazer, mas Paulo deseja que esses irmãos façam de coração ao Senhor, voltados completamente ao Senhor neste sentido. Ou seja, Paulo desafia os irmãos ao quê? A um crescimento e a que eles possam fazer em amor. Uma outra coisa, Paulo convida esses irmãos a olhar para Cristo. Olha o que fala o verso 9. O texto vai dizer o seguinte: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Paulo aqui tem em mente o exemplo de Jesus, que sendo Deus, que sendo poderoso, abriu mão de todas as coisas, não tendo nem mesmo onde reclinar a cabeça, passando por algumas privações. Para quê? Para que eu e você tivéssemos vida, para que eu e você fôssemos salvos. E aqui o exemplo, né? Eles conhecemos muito bem o hino cristológico de Filipenses 2, 5 a 11, onde Paulo vai descrever o caminho de humilhação que Cristo passa, abrindo mão de ser Deus, se esvaziando de si mesmo e sendo reconhecido em figura humana. Paulo lembra os irmãos de Corinto que nós devemos olhar para Cristo e seguir o seu exemplo nesta caminhada. Uma outra coisa que Paulo desafia aqui, amados, é viver na prática. Olha só o que fala o texto nos versos 10 e verso 11. E nisto dou minha opinião. Paulo não está impondo, ele dá a sua opinião. Pois a vós outros que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer. Convém isto, completai agora a obra começada, para que, assim como revelastes prontidão no querer, assim o leveis a termo, segundo as suas
posses. Percebam aqui que Paulo desafia os irmãos a viverem essa generosidade na prática. Ele fala, destaca aqui prontidão no querer, ou seja, realmente estarem dispostos a viver isso na prática. Paulo desafia os irmãos de Corinto a crescimento, a fazer por amor, a olhar para o exemplo de Jesus, mas acima de tudo, viver isso na prática, né? Os irmãos, como você vê no começo do verso aqui, já haviam ajudado, mas se esqueceram de ajudar, perderam esse amor de ajudar o próximo. Então Paulo, olha, eu quero que vocês realmente levem essa prontidão no querer, para que levem o final disso, né? Para que vocês possam ajudar aqueles que precisam. É um desafio que Paulo fala aos irmãos de Corinto. E último desafio, para que eles possam fazer de coração. Paulo desafia os irmãos de Corinto a fazer este coração. Olha só o que fala o verso 12. Algo muito tremendo da parte de Deus. Ele fala, porque se a boa vontade será aceita conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Então Paulo fala sobre a boa vontade, ou seja, fazer de coração não porque você é obrigado. Eu sei que talvez, diante do que a gente passa hoje, amados, muitas pessoas se frustraram com a igreja evangélica por causa desses falsos pastores, que não são pastores, esses pastores que pedem dinheiro de forma abusiva, que manipulam, que trocam. Por exemplo, eu já vi uma vez um líder chegar para uma pessoa e falar assim, ó, aqui está meu IPVA, você vai pagar em nome de Jesus. Isso é um absurdo, amados, é um absurdo. A gente deve fazer porque, de fato, nosso coração é voltado a fazer. Mas não confunda também o não fazer de coração com avareza. Há pessoas que não fazem, que não ajudam porque amam demais o dinheiro e são avarentos. Você precisa entender que o desafio é fazer de coração. Ele vai falar assim, se você fizer de coração, a sua oferta será aceita. Não é barganha. Não é trazer uma oferta a Deus para que Deus te abençoe. Deus não está aberto a negócios. O reino de Deus não é um negócio que você barganha, que você dá para receber. É uma questão de ter um coração voluntário, um coração que ama a Deus, que entendeu o Evangelho e está disposto a colaborar com o reino de Deus. E perceba que ele fala assim, vai ser dado, aceita conforme o que o homem tem e não o que ele não tem. Deus não vai cobrar a gente por aquilo que a gente não tem, mas pelo que a gente tem. Então não adianta você chegar diante de Deus achando que você pode comprar a Deus ou que você pode enganar a Deus. Deus conhece a sinceridade do nosso coração. Então Paulo, para trabalhar essa questão da oferta, da mordomia com os irmãos de Corinto, ele trabalha o exemplo, pegando os irmãos da Macedônia, e depois lança alguns desafios, que é o crescimento, que é para que eles façam em amor, para que eles olhem para Cristo, para que eles vivam isso na prática e para que eles façam de coração essa oferta. Então aí por último Paulo, ele mostra o objetivo disso tudo. Quais são os objetivos que Paulo vai mostrar aqui? O primeiro objetivo é para que haja equilíbrio. Olha só o que fala o verso 13. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Ou seja, Paulo não está querendo que as pessoas deem tudo que eles têm para que eles passassem fome também. Paulo tem a ideia aqui de que, como nós, uma comunidade cristã, podemos ter demais e ver nosso irmão padecer e não ajudá-lo. Como que numa mesma igreja há pessoas com muito e pessoas com nada. Paulo está falando de um equilíbrio. E aqui ele tem em mente o que aconteceu em Atos, capítulo 2, nos versos 44 e 45, que assim diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha só o que acontecia. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Percebe que a questão de equilíbrio aqui não é pegar 100 e dividir R$10 para cada um. Não. Eles vendiam, tinham ali assistência, mas davam à medida que alguém tinha o quê? Necessidade. Então, é diferente do que se prega que todo mundo tem que ter igual. Não. A ideia aqui é que havia recursos dentro de uma comunidade para suprir quando um precisasse. Esse é o conceito, né? É um conceito de equilíbrio, né? Não de todo mundo ter a mesma coisa. É um conceito que, às vezes, aquele que tem mais pode ajudar aquele que tem menos. O segundo objetivo é a consciência. Paulo queria trabalhar a consciência. Olha o que fala o verso 14.
suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. O que Paulo tem aqui, amados, em mente? Paulo tem a ideia aqui de que o mundo não vive uma mesma coisa sempre. O mundo dá voltas. Então hoje, os irmãos de Corinto tinham condição de ajudar os irmãos da Judéia. Mas quem sabe 10, 15, 20, 100 anos na frente, a Judéia tivesse com condição de ajudar os de Corinto que poderiam vir a passar apuros e necessidades. Então Paulo está mostrando assim, olha, o que você faz hoje, amanhã você não pode ter, e o que você semeou, você vai colher. Se você entende, você ajuda hoje, talvez amanhã você precise ser ajudado. Então você tem que ter consciência do mais ampla do que nós estamos diante aqui. Interessante que, um pouco à frente, Paulo vai dizer em 2 Coríntios 9, nos versos 6 e a parte 8, a segunda parte, a seguinte questão. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. A fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência. Ou seja, o texto não está falando que você dá para o Senhor e Ele te abençoa. Nesse sentido que o pessoal prega, né? Dá muito porque você vai receber muito. Não é isso. A ideia de Paulo aqui é uma ideia de plantação do que nós vamos fazer para com o próximo. Talvez hoje eu tenha condição de abençoar o meu irmão e eu vou abençoá-lo. Mas talvez amanhã eu precise ser abençoado. Então a vida dá voltas. Então essa semeadura, esse coração disposto faz você colher lá na frente, quando for sua vez de receber. Então isso tem a ver com a consciência do que é a vida em nosso dia a dia. Uma outra coisa ele fala sobre a igualdade. Verso 15. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais, e o que pouco não teve falta. Aqui ele está citando um texto de quando Deus supre nas codornizes lá em Êxodo 16, 18, né? Para falar o seguinte, quando nós aprendemos o princípio da mordomia, aquele que colhe muito, ele tem condição de ajudar aquele que não colheu tanto como deveria, porque um está ajudando o outro. Isso é igualdade. Se Deus me deu mais condição hoje, eu posso ajudar aquele que não tem condição. Agora, quando nós amamos demais o dinheiro e somos avarentos, nós vamos ter dificuldade de caminhar por esse princípio. Nós precisamos, sim, como cristãos, ser responsável na nossa mordomia. Isso significa que a gente deve, sim, guardar um recurso para os dias de necessidade. Nós vemos a administração de José, né, que guarda no tempo de fartura para ter no tempo que é o tempo onde não há fartura. Nós vemos a ideia de você realmente lançar o seu pão nas águas para depois colher depois de 7 dias. A Bíblia fala que nós devemos ter maturidade para com as finanças, com os recursos para guardar, para ter um capital de giro, mas não podemos amar ao dinheiro ao ponto de achar que ele é o que nós precisamos para ter segurança. Ter uma boa administração não significa amar o dinheiro como se ele fosse o seu Deus, né? Mas a consciência que nós ajudamos e ao mesmo tempo temos que ser responsáveis, como a gente falou no começo, né? Tratar sobre mordomia é tratar sobre uma boa administração com os recursos, não gastar mais do que é necessário, não gastar sem pensar, mas ter responsabilidade nos nossos gastos, mas também se preocupar com a ajuda ao outro e que esse conjunto entre ter uma boa administração, responsabilidade, ajudar o outro, glorifique a Deus a seu termo. Interessante quando você lê Gálatas 6, 9 e 10, diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo nos desafia de fato, amados, a olharmos a mordomia cristã como um privilégio, como um presente que nós temos da parte de Deus para ajudar aquele que precisa, né? Quando nós falamos de mordomia aqui, estudamos nesta manhã, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 ao 15, vamos entender esse gráfico que nós trabalhamos aqui. Paulo trabalha a questão da coleta, aqueles que estavam precisando na Judéia com os irmãos de Corinto a partir de 3 princípios. Ele fala sobre o exemplo, sobre o desafio e o objetivo, por que aquela coleta, né? Então ele trabalha exemplo, pegando os irmãos da Macedônia falando sobre a generosidade,
a espontaneidade, a maturidade, a conversão que havia no coração daqueles irmãos. Paulo não tinha aqui a ideia de criar uma competição entre regiões ou entre igrejas. Paulo, ele, de uma forma muito cirúrgica, ele aponta o exemplo e mostrando que os irmãos de Corinto também poderiam ser motivados pelo exemplo dessas igrejas da Macedônia, né? Qual é o desafio que Paulo tinha para com aqueles irmãos? Que eles pudessem crescer nessa área da doação, da mordomia cristã, dos seus recursos, para que eles fizessem isso em amor, não porque eram obrigados. Que eles olhassem para Cristo como exemplo de alguém que se doou para nos dar a vida, para que eles vivessem isso na prática e que, acima de tudo, eles pudessem fazer de coração ao Senhor e não para os homens, não porque querem ficar ricos, não porque querem barganhar com Deus, não porque querem que Deus faça um milagre, mas também o objetivo, para que houvesse equilíbrio entre aquelas comunidades, né? E equilíbrio aqui lembra que não é todo mundo tem a mesma coisa, mas às vezes algum tem mais, outro tem menos, mas a gente não pode deixar que se torne um desequilíbrio, né? Em um lugar onde todo mundo tem tudo e aquela pessoa está faltando ali o básico para sobreviver. Tem a ver com a consciência de que o mundo dá voltas e hoje eu estou ajudando, mas amanhã eu posso ser o que precisa de ajuda, então eu tenho que semear isso hoje e compreender que a comunidade cristã é sempre assim, um ajudando o outro naquele momento que é necessário, para que isso, para que haja igualdade. Lembra que igualdade não é ter a mesma coisa no conceito bíblico, mas para que a gente possa suprir aquele que precisa, quando Deus nos dá a condição de ter um pouco mais. Então, interessante que você perceba que falar sobre finanças e dinheiro aqui, amados, tem muito a ver, sim, com a nossa conversão. Tem a ver com o cristianismo. E é interessante que existe uma frase do João Calvino, reformador, muito pertinente para esse momento, que ele diz o seguinte: nem todos os homens, né, consideram o dar como lucro. E eles não associam isso à graça de Deus, né? E Calvino, o que Calvino quer dizer aqui? As pessoas acham que a bênção e a graça de Deus tem a ver com Deus abençoar o meu negócio, Deus me dar o que eu preciso, Deus me sustentar, Deus abençoar para que eu feche o negócio, para que meu trabalho ganhe mais dinheiro, para que eu tenha minha casa dos sonhos, meu carro dos sonhos. Isso tem a ver com a bênção de Deus. Então Deus me abençoa e derrama a sua graça quando essas coisas acontecem na minha vida. O que essas pessoas não entendem é que graça e bênção também está em dar, em doar para aquele que precisa, em ajudar o que precisa, em ser fiel nos dízimos, nas ofertas, na assistência dos santos. Isso é o que Deus espera de nós, que os nossos recursos e a nossa influência sejam para abençoar outras pessoas, tá bom, amados? É isso que Paulo nos desafia quando ele trata esse texto, 2 Coríntios capítulo 8, verso 1 ao 15, sobre mordomia cristã, tá ok? Fechando aqui, eu quero trazer algumas coisas para que você possa refletir e praticar nesta manhã de domingo. Primeiro, como você tem administrado o poder e a influência que Deus concedeu em suas mãos? Tem usado de forma egoísta ou para o bem comum? Como é que você, cristão, hoje, professo, tem usado os recursos que Deus te deu? Tem gastado mais do que pode? Tem feito dívidas que não eram necessárias? Tem se atolado em empréstimos, em cartões, por não administrar bem a sua casa? Ou pior, tem só vivido para você sem olhar para o próximo, sem ajudar a igreja, sem ajudar missionários, sem ajudar os seus irmãos que muitas vezes precisam? Segundo, quando tratamos de recursos financeiros, tem-se a tendência a pensar que isto não tem relação com a espiritualidade. Temos pensado assim? Você entende que isso faz parte da comunhão com Deus? Há pessoas que falam espiritualidade não tem a ver com o meu dinheiro. O dinheiro é uma coisa separada. Ao contrário, a Bíblia nos mostra que a maneira que eu lido com o dinheiro, com os recursos que eu tenho financeiro e com a minha influência tem a ver sim com a espiritualidade, tem a ver com uma vida cristã. Nós precisamos ficar atentos a isso. Terceiro, os recursos que Deus tem lhe concedido têm contribuído para a assistência dos santos e crescimento da comunidade cristã da qual você faz parte. O que Deus está concedendo a você tem contribuído para a assistência dos santos, para o crescimento da comunidade cristã
da qual você faz parte? Pensa bem. Às vezes nós estamos na igreja, usufruindo da mensagem, dos recursos, exigindo, mas não temos contribuído para o avanço do reino de Deus na nossa comunidade local, na assistência dos santos que estão ao nosso redor. Último, Deus nos convida a participarmos da produção de igualdade na comunidade cristã. O que você fará em relação a isso? Você é convidado para ser um gerador, um produtor de igualdade na comunidade que você está. Que os seus recursos, que a sua influência possam contribuir para isso numa comunidade cristã. Assim, eu quero compartilhar aqui um comentário que Simon Kistemaker faz esse texto muito propício para este momento, que é o seguinte. O Novo Testamento não menciona dar o dízimo em comunidades cristãs. Muito importante aqui. Nem percentual é citado em lugar algum, porque o Senhor quer que o seu povo lhe mostre seu amor e fidelidade. Dar precisa ser um ato de alegre gratidão a Ele, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nossa oferta precisa estar livre de regras mecânicas ou obrigatórias. Ao contrário, deve ser caracterizada pela generosidade que emana de nossa alegria no Senhor. Foi assim que os cristãos da Macedônia demonstraram seu amor, dando mais do que podiam dar. Amados irmãos, muitas pessoas questionam, pastor, mas não há a palavra dízimo no Novo Testamento. E por que não havia necessidade de fazer isso? Porque isso deveria ser uma prática comum. O que o texto está nos dizendo aqui, amados, é que nós não precisamos ter regras de 10%. Isso deveria ser voluntário daquele que se aproxima de Deus, sabe? Isso deveria ser algo natural na nossa vida. Eu acho que se houvesse necessidade de mudar, agora não vai ter mais dízimos e só ofertas, Deus haveria dito, Jesus havia ensinado sobre isso. Mas ele não ensina porque é algo óbvio. É uma continuidade, é um princípio que deve ser caminhado ao longo da nossa vida. Interessante é que isso é um dom. Quando você lê 2 Coríntios capítulo 9, um pouquinho à frente do que nós lemos, os versos 13 ao 15, fala o seguinte: visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo dom inefável. A palavra inefável é indescritível. Então, graças a Deus por esse dom de pessoas que contribuem, de pessoas que de fato compreendem o seu lugar no reino de Deus, estão dispostas sim a ajudar na casa de Deus, na contribuição dos santos. Então, que nesta manhã nós possamos refletir, ou melhor, reavaliar a prática da mordomia cristã nas nossas vidas, que nós possamos compreender o que é ser um cristão e fazer isso com generosidade, que a gente possa, nesta manhã, refletir um pouquinho mais sobre isso. Eu quero agradecer você que participou com a gente e mais uma vez lembrar, não vá embora aqui sem se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar o seu comentário nesta manhã. Foi muito bom estar com você, que Deus abençoe seu domingo e não se esquece, deixa um comentário aqui falando do que você achou dessa aula e se você quiser aprender sobre dízimo e ofertas, coloca também aqui e vai ser um prazer falar com você sobre esse tema para que você possa compreender o que nós acreditamos sobre dízimos e ofertas. Não esquece de curtir o vídeo e que Deus abençoe a todos aí, tá bom? Se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha e comenta. Isso vai nos ajudar muito em nosso canal. Que Deus abençoe, um excelente domingo para todos.